O que o presidente da Câmara, de acordo com o que você tem ouvido, justifica? De que maneira ele está se colocando publicamente para justificar esse pautar o IOF? Pois é, ele soltou essa espécie de bomba para o Palácio do Planalto, já era quase virada da terça para quarta-feira. O repórter de política aqui de Brasília acordou já nesse breaking news para nós que estamos em cima desse assunto. E a gente foi tentar entender o que ele justificou aos interlocutores. E é muito básica a justificativa dele e atende a um sentimento que é da maioria do Colégio de Líderes e que se verifica também em boa parte dos parlamentares na Câmara dos Deputados. A pauta precisava andar. É essa a justificativa de Hugo Mota. Ele tentou fazer uma espécie de equilíbrio de pratos, colocando na pauta outras matérias que são de interesse do governo. A gente sempre traz à tona essa característica do Hugo Mota, que é ficar numa corda bamba de se equilibrar entre interesses de base e oposição. Mas nesse caso, o que está falando mais alto é um sentimento que vem se manifestando como majoritário dentro da Câmara dos Deputados de não aceitar, em ano pré-eleitoral, medidas que possam ser interpretadas como aumento de carga tributária. Larissa falou, e eu repito porque isso é importante para quem está acompanhando a gente. Estar na pauta não significa que esse assunto vai ser votado. É claro que daqui até o início da tarde, e normalmente a sessão, ainda que o Hugo Mota tenha um pouco mais de selo de pontualidade do que os seus antecessores, isso significa que nesse meio tempo vai ter muita articulação para tentar se reverter do ponto de vista do governo essa análise acontecendo ainda hoje. E um dos argumentos é justamente o fato de ser um assunto muito grave para ser tratado de forma semipresencial com os parlamentares lá nos seus estados participando, porque voto os parlamentares dão segurança para a gente de que eles têm, até porque lá na votação da urgência foram 346 deputados que votaram favoravelmente à urgência. Significa que todos esses vão votar também pelo mérito? Não significa, mas você tem uma margem muito elástica, muito além dos 257 votos necessários. Então, a derrota está pairando no ar. O que o governo pode tentar fazer ainda é reverter de alguma forma. Conversando aqui com vários parlamentares e vários me relataram exatamente essa surpresa que Clarissa e Larissa contaram para a gente. Olha, estamos no escuro tanto quanto vocês. Muitos falaram. Essa bola tem que ser dividida entre governo e Congresso. O que o governo está tentando fazer é jogar para nós aqui no Congresso Nacional. Isso tem que ser dividido entre Executivo e Legislativo. Se for para derrubar o IOF, acabou de me dizer um deputado aqui que está muito envolvido nessas discussões, ou o governo mexe ou o governo para. E o Congresso tem um pouco de ciência também do quanto o governo está com as contas amarradas, o quanto está engessado com o seu orçamento. Então, não dá para a gente dizer que a culpa é só de um lado ou só de outro. A culpa é dos dois lados, mas está faltando equilíbrio nessa balança. Daí essa fala também do presidente da Câmara de evocar uma prerrogativa que é sua. Eu sou o presidente da Câmara, eu guio a pauta do plenário conforme a vontade da maioria do Colégio de Líderes. Tendo apoio, ele coloca para votar. Agora, só para terminar, isso também repercute um descontentamento que foi manifestado por alguns aliados de Hugo Mota com algumas posturas recentes do Palácio do Planalto. Por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico na segunda-feira, colocando uma certa água no chope da reforma administrativa, dizendo que o governo não tem como prioridade uma grande reforma administrativa. Todo o presidente da Câmara, Larissa sabe disso, Clarissa sabe disso, Elisa sabe disso. Todo o presidente da Câmara, quando senta naquela cadeira, quer ter um legado para mostrar. O que sobrou para Hugo Mota é a reforma administrativa, porque as outras reformas foram feitas pelos outros presidentes. A tributária ficou com Lira, né? Ele também quer ter esse legado e ele precisa contar com um governo dessa. E é uma maneira também de você repassar ali para a sociedade que o governo está tentando fazer algo em relação à sua própria estrutura administrativa.